é tempo de sacrificarmos por mais, tempo de avaliação e tempo de tomada de decisões. Você nunca experimentará o melhor de Deus fazendo as mesmas coisas e sendo a mesma pessoa. Sua vida não será a mesma depois desses dias, pois o Senhor honra quem se humilha e tem atitude de adoração. Salmo 55, versículo 16 diz assim: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós queremos meditar em um texto da palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Aqueles que puderem, por favor, fiquem de pé, como de costume, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei, ó filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam Jesus, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, te louvamos, e aqui nós estamos diante desse texto da tua palavra. Senhor, venha falar conosco, venha ministrar nos nossos corações a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados irmãos, quando nós vamos estudar sobre a vida de Jesus, esse texto, ele está exatamente a uma semana antes da morte de Jesus. Esse dia aqui era um dia de domingo. Jesus entra em Jerusalém. Um domingo após esse, Jesus é crucificado. E aqui nós vemos a história narrada nesse texto de Jesus entrando na cidade de Jerusalém, assim como diz em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que ele teria que entrar em Jerusalém montado em jumentinho. As profecias estavam se cumprindo ali. Interessante que quando Jesus ele ia adentrando aquela cidade, as pessoas, os israelitas, os judeus, que esperavam um rei, eles esperavam um rei que pudesse libertar eles da escravidão de Roma. Então, quando o povo gritava Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, essa palavra Hosana, ela significa liberta-nos, salva-nos, ó rei. Na realidade, o povo não estava ali adorando a Jesus por aquilo que ele era em si, mas o povo estava aplaudindo aquele que poderia salvá-lo da opressão de Roma. Esse mesmo povo que aplaudia Jesus na entrada de Jerusalém, que gritava Hosana, Hosana que vem em nome do Senhor, é os mesmos, ou a maioria deles, que gritavam uma semana depois: crucifica-o, crucifica-o.
O povo queria um rei, mas não o rei como Jesus se apresentou. Jesus é o rei, continua sendo o rei dos reis, mas um rei espiritual, um rei que veio estabelecer o seu reino espiritual. E o povo, eles nunca entenderam isso até hoje, muitos deles não entenderam a vinda do Messias. E nós tiramos desse texto algumas lições que nós queremos aprender nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a escolha minuciosa de Jesus e a obediência dos seus discípulos. Está relatado aqui nos primeiros versículos, do 1 ao 3, onde diz que quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e Ele vos enviará. Logicamente que o texto está falando desse momento de Jesus, do momento que Jesus entra em Jerusalém, do momento em que se aproxima a morte de Jesus. Mas nós podemos aprender, tirando aqui aplicações nesse texto, a forma como Jesus escolheu de forma minuciosa este jumentinho. Na escolha de Jesus, Jesus disse: o jumento, ele vai estar preso. O jumento, ele está numa aldeia. O jumento, ele nunca foi montado por ninguém. Observa como Jesus escolheu um jumentinho de uma forma tão preciosa, nos mínimos detalhes. Agora imagina você, se Jesus escolheu um jumentinho tão correta, vamos dizer assim, como que Deus nos escolhe? A maneira que Deus escolhe você, a maneira como Deus nos escolhe. Observe que Deus tem um cuidado conosco. Então quando Ele escolheu a mim, escolheu a você, Ele fez esses levantamentos, amém? Ele viu os mínimos detalhes de nós, e nós somos escolhidos pelo Senhor, da mesma forma que Deus teve a paciência ou o cuidado de escolher a própria jumentinha. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós. E às vezes você pensa: mas eu não fui escolhido por Deus, eu não sei nem quem eu sou, nem sei por que eu estou aqui. Na realidade, você foi escolhido pelo Senhor. Na realidade, você tem um preço precioso. Deus nos escolheu para estar aqui. Deus sabe escolher, Deus escolhe nos mínimos detalhes, até mesmo a jumenta. Quanto mais nós que somos a sua imagem e a sua semelhança. E a segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é a obediência dos discípulos. Observa que Jesus disse: ide à aldeia. Jesus deu detalhes: a aldeia está de frente de vocês, em frente de vocês, logo ali vocês vão entrar e vocês vão encontrar um jumentinho. Jesus deu detalhes. E os discípulos, o que eles fizeram? Eles obedeceram a Jesus. Quando Jesus ele pede para que nós façamos alguma coisa, quando Jesus pede para que nós vamos até uma aldeia, talvez não para desprender um jumentinho, mas para orar para alguma pessoa, para falar de Jesus para alguma pessoa, será que nós teremos a mesma habilidade, as mesmas disposições que esses discípulos tiveram? Nós precisamos olhar para esse texto, logicamente, como eu disse, o texto está falando do momento que Jesus entra em Jerusalém, do momento em que ele vai começar a sua batalha de frente com a cruz, mas aqui nós podemos tirar esta ilustração, a forma como Jesus escolhe. Ele sabe escolher, Ele escolhe você de uma forma preciosa. Nós precisamos, queridos, entender como Deus escolhe. Você foi escolhido para servi-lo nesta igreja, você foi escolhido para adorar ao Senhor nesta igreja. E nenhum de nós é mais importante do que o outro. Nós todos somos iguais perante o Senhor. Na realidade, querido, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a importância que nós temos do reino de Deus, nós conseguimos com certeza fazer coisas grandiosas aonde nós estamos. Nós conseguimos fazer coisas diferentes, porque o Senhor, Ele precisa de pessoas que tenham disponibilidade. Ele precisa que pessoas tenham realmente coragem de ir avante e entrar no como eles foram. Pegaram um jumentinho que o dono talvez nem sabia para que era aquele jumentinho. Os discípulos poderiam perguntar: mas mestre, e eles vão brigar conosco? O Senhor não falou nada para eles, como que nós vamos entrar aqui nessa aldeia e pegar um jumentinho? Mas os discípulos simplesmente obedeceram a Jesus, porque Jesus deu uma ordem, e a ordem de Jesus é para que eles fossem à aldeia. De frente deles, estava em frente deles, estava muito perto. Vai lá e pega o jumentinho e traga, porque eu quero usá-lo, esse jumentinho.
Em segundo lugar, querido, nós vemos nesse texto a sincronia do Antigo Testamento com o Novo Testamento. As profecias se cumprem. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz: eis aí vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Jesus cumpriu as profecias. Jesus veio para cumprir as profecias. Não importa há quanto tempo faz que Deus prometeu para você. Não importa quanto tempo faz que as promessas de Deus foram lançadas sobre você. O que importa é que as profecias se cumprem em nossas vidas. O que importa é que Deus faz com que a sua palavra seja cumprida. Zacarias capítulo 9, versículo 9, estava quase 400 anos antes de Cristo. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala que vai fazer, que vai acontecer nas nossas vidas, com certeza acontece, porque a palavra de Deus é verdadeira. As promessas de Deus não falham, as suas promessas são reais. O que nós aprendemos com esse texto? No versículo 4 até o 7, nós temos que esperar no Senhor. As promessas se cumprirão, nós não podemos desanimar. Passaram-se mais de 400 anos, aí então agora o povo de Israel está ali vendo o Messias montado em um jumentinho, entrando em Jerusalém, mas infelizmente eles não acreditaram nisso, mas as profecias se cumpriram. Outro detalhe que nós aprendemos nesse texto: às vezes, se nós não estivermos ligados com a palavra, não estivermos em comunhão com o Pai, nós não percebemos que as profecias estão se cumprindo, que a palavra está se cumprindo em nossas vidas. É preciso nós ficarmos atentos àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus já falou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 1 ano atrás, não sei. O que foi que Deus falou com você? O que foi que Deus prometeu para você? Ainda é tempo de cumprir as promessas do Senhor, porque Ele ainda não voltou, amém, querido? E a última promessa que nós esperamos é a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Esta é a maior promessa que nós esperamos, e nós temos que esperar com paciência no Senhor. Confiar que Ele vela pela sua palavra, confiar que as profecias se cumprem como se cumpriu neste lugar. O texto diz também que ele era manso e montado no jumentinho. Observe que o rei, nosso Deus, nosso Jesus Cristo, é manso. No livro de Mateus capítulo 11, versículo 29, ainda diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Encontrarei descanso para as vossas almas. O nosso rei Jesus, ele foi montado em um jumentinho, demonstrando ali humildade, demonstrando ali simplicidade, demonstrando que ele é manso, demonstrando que ele veio para trazer a paz, ele veio para trazer a harmonia, ele veio para nos garantir uma vida eterna. Diferente do rei Herodes, que nós falamos aqui, uma mensagem anterior. O rei Herodes que viu Jesus com fúria, com ódio, queria matar Jesus. Jesus não, ele veio montado no jumentinho, ele veio mostrando para o povo de Israel: olha, eu sou o rei. Jesus tinha que fazer aquilo, porque ele tinha que se mostrar rei, ele tinha que declarar o Messias. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que ele ressuscitou a Lázaro, um dos maiores milagres de Jesus registrado na Bíblia. E segundo o relato da história, para ser o Messias, tinha esses requisitos que tinha que se cumprir. E um deles era ressuscitar mortos. E Jesus ressuscitou Lázaro. E Jesus agora ele entra em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9. E o povo de Israel, como eu disse, estava esperando um rei que tirasse eles do domínio de Roma. Mas eles não estavam entendendo. Quem estava entrando ali era o rei Jesus, aquele que veio estabelecer o seu reino espiritual. Aqueles mesmos, como nós falamos, que aplaudiam Jesus, uma semana depois, eles estavam agora gritando: crucifica-o, crucifica-o. O povo não sabia o que queriam. Na realidade o povo queria aquilo que agradava a eles. Eles não sabiam olhar as coisas, olhando as profecias, não sabiam olhar aquilo que a palavra estava dizendo para eles. As profecias estavam se cumprindo. Nós temos que crer que Jesus, ele é humilde. Nós temos que crer que Jesus é manso, o seu jugo é suave, como ele diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 29. A sincronia do Velho Testamento com o Novo Testamento. As palavras se cumprem. Jesus fez questão de montar naquele jumentinho para cumprir a palavra, para cumprir o que estava escrito em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então ele faz questão, ele vela pela sua palavra. Com certeza, tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, o Senhor cumprirá. Só basta nós termos paciência, só basta nós perseverarmos em oração, não desanimarmos, nunca deixarmos que as lutas do dia a dia afogue, ou apague, ou ofusque a sua vida espiritual.
A sua vida espiritual ela tem que estar em primeiro lugar. Nós precisamos entender que Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância, querido, em todos os sentidos. Tanto vida espiritual como vida plena nessa terra, como vida cheia de gozo, de paz, de alegria. Jesus não veio para nos trazer miséria, apesar que Ele não quer que nós nos apegamos às coisas deste mundo, mas Ele não veio para nos trazer miséria. Ele veio para que nós sejamos bem-sucedidos, sejamos alegres, sejamos felizes, porque isto é a palavra do Senhor, ela cumpre em nossas vidas. Em terceiro lugar, eu quero trazer para nós, no versículo 8 e 9, diz assim: e a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Sabe o que nós aprendemos nesse texto para a nossa meditação? Cuidado com a multidão que te aplaude, porque a mesma multidão que te aplaude, ela pode te condenar. E é isso que nós vemos nesse texto. Se os irmãos for ver a história, é isso que aconteceu. O povo que aplaudia Jesus, que dizia Hosana ao rei, Hosana ao que vem nas alturas, é o mesmo povo que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Talvez aquelas pessoas que estão aplaudindo você, elas também não estão entendendo o que você está passando. No momento que você está no auge, você encontra muitos amigos, você encontra muitas pessoas que te aplaudem. Jesus estava sendo aplaudido aqui porque eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, eles tinham visto Jesus fazer muitos milagres, eles viram que realmente Jesus cumpria os requisitos do Messias. Só que eles não esperavam que Jesus fosse o Messias espiritual, eles esperavam que Jesus fosse o Messias que vinha realmente dominar o governo de Roma, mas Jesus não veio para isso. E aí, quando eles viram que as suas conclusões estavam sendo frustradas, eles começaram agora a dizer: não, esse não é o Messias, vamos crucificar Jesus. Vamos crucificar Jesus, porque Ele nos decepcionou. E é isso que acontece conosco, querido. Muitas vezes você decepciona as pessoas. Jesus não queria decepcioná-lo, mas Jesus decepcionou-lo porque Ele veio cumprir a palavra. E a palavra dizia que Ele tinha que passar pela cruz, Ele tinha que morrer naquela cruz, Ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Mas as pessoas que aplaudiam Jesus, elas diziam uma semana após: crucifica, crucifica. Tenha cuidado com as pessoas que te aplaudem hoje. Tenha cuidado, porque as mesmas podem te fazer maldade. A maior parte da multidão estenderam suas vestes, o texto diz. Jesus, quando Ele ia caminhando em rumo de Jerusalém, montado naquele jumentinho, as pessoas, empolgadas, jogaram suas vestes no caminho. Algumas cortaram ramos, colocaram na estrada para que Jesus passasse. As pessoas às vezes querem te agradar. As pessoas às vezes querem fazer de tudo para que você veja ela como uma boa pessoa, mas na realidade lá na frente ela pode realmente te acusar, como fizeram com Jesus. Acusaram Jesus. A multidão estava aplaudindo um rei terreno, mas na realidade Jesus não era o rei que eles esperavam. Jesus é o rei celestial, é o rei dos reis e Senhor dos senhores. É este rei que nós servimos, é esse rei que nós glorificamos. A pergunta que nós fazemos: quem é Jesus para você? Faça para você a pergunta: quem é Jesus para mim? Como que eu vejo Jesus? Será que eu adoro a Jesus? Será que eu presto a Jesus verdadeiro louvor, como diz a palavra, em espírito e em verdade? Será que realmente eu estou convicto de que Ele é o meu rei, de que Ele é o meu Senhor, de que eu sirvo a Ele de verdade? Será que realmente, se Jesus pedisse para você hoje: olha, vai ali na aldeia tal, faça isso, faça aquilo, será que você faria? Será que você obedeceria a Jesus como seu rei, o seu Senhor? Às vezes, querido, nós estamos cultuando ao Senhor, às vezes nós passamos meses e anos cultuando ao Senhor, mas às vezes nós não paramos para pensar: como será que eu estou seguindo a Jesus? Como será que eu estou servindo a Jesus? Será que as pessoas que estão do meu lado, elas têm ouvido eu falar de Jesus? Será que os meus vizinhos sabem que eu sou cristão? Será que a minha cidade sabe que eu sirvo a Jesus? Será que aonde eu vou, as pessoas sabem que eu sou servo de Jesus? Será que verdadeiramente eu tenho atitudes de um cristão? Quando nós olhamos para nós descobrimos: não, pastor, realmente nós somos muitos falhos. Nós somos pecadores, verdadeiramente pecadores. Mas quando nós olhamos para a história da cruz,
Nós vemos que foi por causa disso, foi por causa dessa situação que Jesus veio na cruz, veio morrer por nós, porque a Bíblia diz que Ele olhou do céu abaixo e não viu nenhum justo sequer. Nós só somos justificados porque Jesus morreu naquela cruz, nós só somos salvos porque Ele pagou o preço, mas nós continuamos ainda debaixo da maldade do pecado. É por isso que nós às vezes lutamos para fazer aquilo que é certo, e às vezes nós não conseguimos. E aí Jesus olha: meu filho, eu sabia que você não conseguiria, por isso que eu paguei o preço por você. E eu sabendo que você não conseguiria passar por essas lutas, não conseguiria passar pelo mundo sem pecar, eu paguei o preço por você. Eu vim, eu me humilhei, eu me fiz como homem, eu fiz me passar como homem, sofri a dor da cruz, fui humilhado, mas tudo isso porque eu te amei, porque eu te separei. Quem é Jesus para você? O texto no versículo 10 diz assim: ao entrar em Jerusalém, a cidade agitou e perguntava: quem é este? Jesus já estava pregando há mais de 3 anos e tinha pessoas que ainda não conheciam quem era Jesus. Quem é este? Jesus já tinha ressuscitado a Lázaro, Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, Jesus já tinha feito multiplicações de pães, muitos milagres Jesus já tinha feito. Ainda tinha pessoas ali que não conheciam Jesus. Quem é este? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mesmo assim, eu acho que aqui eles se equivocaram. Não era só um profeta, era o Jesus, o nosso Senhor, o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Senhor. Nós precisamos, querido, olhar para esse texto, imaginar Jesus entrando naquela cidade, aquele povo alvoroçado, aplaudindo, achando que agora nós vamos ver livre do reino de Roma. Mas na realidade Jesus não estava querendo fazer isso. Jesus só fez aquilo ali para cumprir as profecias, porque Ele teria que entrar de uma jumentinha até a cidade de Jerusalém. Jesus, Ele veio para um propósito, e a Bíblia diz no final desse texto, quando Jesus chega na cidade de Jerusalém, Ele entra no templo e ali pega os homens vendendo as coisas dentro do templo. Jesus ali agora, Ele empurra aquelas mesas, desmancha o negócio e diz assim: não fazei da casa do meu pai casa de negócios. Deus veio para isso, para mudar, para transformar, para implantar um reino espiritual. E eles estavam esperando um reino natural, um rei que poderia livrar eles do império de Roma. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Será que Ele é o nosso Senhor? Ou é o rei que veio salvar nós do império de Bolsonaro? Não é, né? O Senhor é aquele que veio nos livrar do inferno, da maldade do diabo, da escravidão do pecado. Jesus é aquele que pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter direito em morar no céu. Às vezes o diabo tenta passar para nós um lugar assim: aqui está tão gostoso, aqui está tão bom. Mas na realidade, querido, se nós pudéssemos ver o céu, ver as mansões celestiais, ver o trono de Deus, nós nunca mais queríamos voltar para este lugar. Porque a Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não passou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Aleluia! É muito grande. Então por isso que nós temos que olhar para Jesus e aplaudir Jesus com o coração, com a alma e com o espírito. Dizer: quem é esse Jesus? Esse é o meu rei, esse é o meu Senhor, esse é aquele que morreu por mim, esse é aquele que pagou o preço, e eu sirvo a Ele de coração. Aleluia! Não como esses judeus que aplaudiam porque achavam que Ele era um rei que poderia salvá-los do império de Roma. Que Deus possa nos dar sabedoria, entender que as escolhas do Senhor são minuciosas, entender que Deus cumpre as suas profecias, Deus cumpre a sua palavra em nós, entender que nós temos que ter cuidado com os aplausos das multidões, porque as mesmas pessoas que nos aplaudem, elas podem nos acusar depois. Deus está falando conosco nesse sentido, querido. Filho, tenha cuidado, porque eu sou o seu rei, eu sou o seu Deus, eu sou aquele que cumpro as promessas, eu sou aquele que faço as escolhas certas. Deus te escolheu para estar aqui, amém? Deus te separou para estar aqui, Deus nos separou para estar aqui, e com certeza, tudo aquilo que Deus tem prometido para esta igreja, tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida, o Senhor vai cumprir no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, ó Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te servem. E aqui nós estamos, ó Pai,
Ó Deus amado, te adorando nesse domingo, aqui relembrando a história, Pai, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a qual nós aprendemos, ó Pai, que o Senhor faz as suas escolhas certas, que o Senhor cumpre as suas promessas, as profecias se cumprem em nossas vidas, a qual nós aprendemos também, ó Pai, que nós temos cuidado com os aplausos das multidões, porque as mesmas que nos aplaudem podem nos acusar. Senhor, nós aprendemos com a Tua palavra nessa noite, e nós queremos levar isso para o nosso coração, Senhor, levar isso para os nossos lares, e saber, ó Pai, que nós somos guardados por este Rei, por este Senhor, por esse Deus maravilhoso que nos protege e nos guarda. Ó Deus amado, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Leva os Teus filhos para os Teus lares, que esta semana, Deus, eles podem ter uma experiência maravilhosa com Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais entender o nosso compromisso de sermos discípulos do Senhor, de sermos servos do Senhor Jesus Cristo e cumprir as ordens do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa aqueles que estão viajando, Senhor, aqueles que estão a caminho de suas casas, aqueles que estão enfermos, aqueles que vão viajar esta semana, Senhor, para uma consulta médica, que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, se tem por acaso alguém aqui dentro, ó Deus, com enfermidade, com dor, com infecção, qualquer tipo de enfermidade, nós oramos no nome de Jesus e repreendemos agora, na autoridade da Tua palavra, repreendemos toda a dor, toda a infecção, todo o mal-estar, toda a depressão. Ó Deus amado, em nome de Jesus nós repreendemos, ó Pai, que sejam, ó Pai, abençoados para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém.